Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma satisfação estar com você mais uma vez no programa Tempo com Você, esse programa que já tem sido um momento devocional, um momento de informação aí na sua casa. E eu gostaria que você ficasse com o seu televisor ligado, porque hoje nós temos informações muito importantes que vai ajudar para você inserir na caminhada da sua vida. E o meu convidado de hoje, pastor Mark Anderson, um homem de Deus, ele que tem um assunto extraordinário, é especialista em ajudar no relacionamento familiar, é um pastor que é usado tremendamente na mão de Deus, é um homem de Deus que vai estar falando conosco algo importante, e desde agora eu quero cumprimentá-lo e nós vamos bater um papo aqui sobre o desafio de criar filhos neste pleno tempo de grandes levantes contra a família. Pastor Mark Anderson, é uma satisfação ter aqui comigo. Reverendo João Antônio, alegria minha estar no programa Tempo com Você. Um prazer, ainda mais falar de um assunto tão especial. Tenho certeza que os nossos telespectadores serão muito abençoados. Pastor, eu penso que nós estamos vivendo dias tremendamente especiais em algumas áreas que exigem uma sabedoria muito grande de todos nós, até porque chega em nossa casa um avalanche de informação a cada segundo do mundo inteiro. E a tecnologia, de certa forma, tem avançado assim assustadoramente, né? O novo tem acontecido em questão de minutos. Administrar isso com relacionamento familiar, sadio, como é que o senhor vê essa questão dos jovens, dos filhos, administrar a vida familiar com os pais, nessa tecnologia que está chamando a atenção da gente tremendamente nesses dias? A minha geração de pais troca presença por presentes. E a meninada hoje tem smartphone, tablet, e há um acesso a muita informação. Informações vazias, mas são muitas. Informações que só informam, mas não qualificam a pessoa, talvez até deformam ela. Não traduz, né? E hoje um adolescente, ele tem muito mais informação do que na nossa época de adolescente. E, na verdade, os pais estão terceirizando a educação dos filhos, não só para a escola, aqueles que estão na igreja responsabilizam a igreja, e a internet tem sido a mãe, tem sido a babá de muitos adolescentes e crianças da nossa geração. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acabou de mencionar muito bem a questão da educação terceirizada. Muitas vezes a gente transfere a educação para quem não tem autoridade para educar. Por exemplo, a escola escolariza, a igreja discipula e os pais são responsáveis, são os educadores. Essa educação terceirizada hoje, o senhor acredita que isso vai causar um problema seríssimo nessa geração que está sendo formada, pastor Marquinhos? Já tem causado. Os presídios estão lotados, até mesmo aqueles que cuidam dos nossos adolescentes, os menores, e a grande razão da maioria é a má formação familiar. A má formação familiar. Porque quando eu deixo de ser o referencial para os meus filhos e os princípios inculcados neles vêm de fora, eu perco o controle sobre isso. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Se eu não convivo com os meus pais, eu só ouço deles 1 vez por semana, 2 vezes por semana, alguma orientação, eu perco um exemplo. A minha referência, o meu referencial acaba sendo os meus amigos da faculdade, os meus amigos da escola, a meninadinha da creche. E criança, ela absorve, em especial criança, absorve muito rápido o que houve de outros coleguinhas. E muitos filhos são criados com pais divorciados, são criados com avós. O perfil da família brasileira mudou de certa forma. Na verdade, às vezes os filhos têm uma simpatia maior pela secretária do lar do que para a própria mãe. E aí ela acaba sendo a instrutora, né? Na verdade, a gente sabe que todo sucesso começa dentro de casa, eu costumo dizer assim, lógico que o senhor é especialista nesse assunto. Eu penso que todo equilíbrio da família, isso o senhor vai falar com propriedade agora, é questão do relacionamento conjugal, né, pastor Marquinhos? Acho que outro dia eu li num artigo interessante, o sujeito fez um informativozinho dizendo assim, as 10 coisas que tiram seu filho da igreja. Eu me interessei, comecei a ler aquilo lá, né? E a primeira é assim, ó, assenta na mesa e começa a falar mal dos cristãos perto do filho. E depois chega na igreja e abraça os cristãos como se amasse tremendamente. Eles já vão perceber. 1 grama de exemplo pesa muito mais. Então, na verdade,
a minha geração acaba sendo hipócrita nesse sentido aí. Como é que eu quero que meus filhos gostem da igreja, sendo que eu falo mal dela, né? Não vai agregar. Verdade. Eu sempre digo, há um provérbio árabe que diz que se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como podem os filhos exalar um bom perfume, né? Então, na verdade, eles são simplesmente produto, né? São produto. E criança, não sei se eu sempre digo nas palestras de casais que ninguém precisa ensinar um filho a desobedecer, né? Verdade. E nem a mentir. O kit Adão vem nele, já vem pronto, né? De fábrica. Já vem de fábrica. E por isso existe a correção, o exemplo, a presença. Mas ainda existem tantos pais e mães que abrem mão do próprio sucesso pessoal, né, para investir nos filhos. Verdade. O pastor José Gonçalves sempre diz, não existe nenhum sucesso no mundo que compensa o fracasso de uma família. E tem muita gente construindo o sucesso sobre os escombros da sua própria casa. Às vezes as pessoas elas estão nessa correria da vida e quanto mais acelera a vida, mais ela perde a qualidade. Como que o senhor vê esse ativismo violento, essa competição maluca de correr atrás? Como é que ficam os filhos nessa situação, pastor Marquinhos? A minha geração valoriza mais coisas do que pessoas. É o ter. Você vale o que tem. Então, o seu carro, a sua casa, as roupas que você veste. E a desculpa dos pais ocupados é esta: eu quero dar uma boa qualidade aos meus filhos. Não quero que ele passe o que eu passei. É bonito, né? Isso, um garoto rouba, um garoto entra nas drogas. Não é porque ele tem uma televisão melhor, não é um smartphone. É porque ele faltou colo, faltou abraço. Nossa, isso é sério. Faltou toque. Quando Deus foi criar todas as coisas, ele disse: haja luz, haja isso, haja répteis. No sexto dia ele não disse haja homem. Ele tocou. Ele tocou porque nós necessariamente precisamos do toque, do abraço e talvez seja o cheiro, né? Verdade. E às vezes até estamos em casa, mas tem tanta gente ocupada, o senhor disse até mesmo agora com as redes sociais, internet, a gente fica 5 horas na rede social e não fica 5 minutos, né? Verdade. Tete a tete, falando. E eu costumo dizer que triste é sentir saudade de quem está ao nosso lado. Quem está perto. E na verdade a rede social mal usada, logicamente, ela finge unir quem está distante, separando quem está perto. Relacionamento descartável. Gostei, eu curti. Não gostei, eu dou um dislike. Verdade. Pronto, tchau. Vai criando uma situação. E isso alguém já disse, se não me engano, eu ouvi num programa de rádio outro dia atrás, alguém dizia que um dos fatores que tem provocado mais a inveja hoje em dia é o Facebook, essa questão. E a pessoa ostenta. Certo. Mas voltando aqui na questão do relacionamento conjugal, pastor Mark Anderson. Sabemos que quando casam é uma coisa extraordinária. Você já foi casado de novo, eu já fui. A gente sempre tem aquele amor que a gente pensa que nunca termina e, de repente, aquele amor começa a ser substituído por ações morais. Né? A pessoa, por ser moralmente correto, ele sobrevive. Há possibilidade de renovação do amor no decorrer do casamento, pastor? A paixão é involuntária, né? Agora, o amor é uma decisão. Eu posso estar chateado com o Senhor por uma palavra, mas agir beneficamente, porque eu te amo e eu sei que esse amor tem que ser incondicional. Então, bonito pra caramba. Eu posso estar vivendo com o meu cônjuge um dia não muito legal, não muito bacana. Eu costumo dizer que a melhor definição que eu encontrei para casamento é a união de 2 pecadores. E aonde tem pecado, o segredo é o perdão. Então não existe nenhum relacionamento que sobreviva sem perdão. E perdão não é sentimento. Perdão também é decisão. Então amor, o perdão, são decisões diárias. Eu costumo sempre dizer para minha esposa, quando eu acordo, eu decidi hoje que eu vou te amar mais um dia. Olha que legal. E aí, independente das circunstâncias, porque está acima de um sentimento, eu acho que é o amor. Por mais que a gente, às vezes, se confronte ou que tenha alguma crise, mas acima daquele sentimento momentâneo, acho que tem que imperar o amor, que é a decisão de fazer o bem, independente do que recebeu. Alguém disse que o amor é a paixão domada. É a paixão domada. E, na verdade, essa questão de amor, só pode amar quem tem poder de decisão. Isso é
uma graça que Deus deixou para o ser humano. Só nós temos. O animal não tem que decidir nada, ele já nasceu pronto, né? Ele não tem poder de decisão. Por exemplo, o sabiá, ele não pode dizer assim, mas está uma tarde tão bonita, eu acho que eu vou a pé hoje para o ninho. Ele não tem esse poder de decisão, né? O ser humano, ele tem que sofrer sempre a angústia da decisão. Porque ou você decide, ou você não rompe na vida. Eu penso que, como o senhor disse, sabiamente, na questão do casamento, essa questão de decidir perdoar, isso é muito sério. Não é um sentimento, quando eu senti, é porque ele que foi o errado, etc. Isso não existe no relacionamento, né, pastor? A gente, às vezes, prefere ter razão do que ser feliz, né? Isso é sério. Não tem como você sobreviver a um relacionamento de qualquer nível, quer seja de amizade ou até mesmo um casamento, que é um relacionamento mais íntimo, se você não abrir mão de alguma coisa. Verdade. Recebi um convite esses dias para bodas, 75 anos de casados. Que maravilha. Quando eu peguei o convite, a primeira coisa que veio ao meu cérebro, pastor, quantas vezes não tiveram que pedir perdão? Quantas vezes essa velhinha, com 75 anos de casada, ela não deve ter feito de conta que não ouviu? Vou fazer de conta que eu não ouvi isso aí, porque senão não sobrevive. Não sobrevive, não dá. Se não souber celebrar as diferenças, não anda junto. Né? Não anda junto. Eu costumo dizer, quando eu estou fazendo casamento, que o que faz uma engrenagem rodar junto são seus dentes, né? Se ela fosse lisa, ela separava logo de primeira. E o amor é o óleo que lubrifica essas engrenagens. Verdade. O assunto está gostoso aqui, nós vamos voltar daqui a pouco. Eu penso que nós vamos tratar de assuntos aqui importantes. O programa continua aí com você. Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Você está assistindo, você já viu aqui que o assunto está interessante, falando sobre família, que é o nosso bem maior aqui na Terra. E também você que está ligando seu televisor agora, meu convidado de hoje, pastor Mark Anderson, nós estamos falando sobre o desafio de criar família, de educar filhos nesse pleno momento de tantos ataques contra a família. E o pastor Mark Anderson lançou há poucos dias um livro interessante, Imperfeito e Felizes, não é? Com o prefácio do pastor Josué Gonçalves, que é terapeuta familiar, um homem também autoridade no assunto sobre família. Pastor Mark Anderson, fala um pouquinho para a gente sobre o seu livro, sobre esse livro, que com certeza já está ajudando muita gente, foi lançado há poucos dias, e que você pode adquirir de acordo com o que ele vai falar aqui. Vamos lá, falar sobre um pouquinho esse livro? Pastor, reverendo, esse livro eu coloquei esse título, Imperfeitos e Felizes, justamente pelo fato de que muitas pessoas se casam com expectativas de perfeição e acabam sendo frustradas, né? Eu disse no outro bloco que casamento é a união de dois pecadores. Então temos tantas imperfeições, tantas falhas, mas isso não nos impossibilita de sermos felizes e abençoados no relacionamento. Logo no início do livro, pelo menos uns 2 primeiros capítulos, eu falo justamente das nossas diferenças. Olha, que bom. Eu fiz uma pesquisa
na área da psicologia, eu não sou psicólogo, mas fiz uma pesquisa nessa área citando as diferenças tanto físicas quanto psicossomáticas de homens e mulheres e até bem divertido a introdução do trabalho. E depois eu falo alguma coisa na área de sexualidade e também falo sobre os 7 principais inimigos do relacionamento hoje, no século XXI. Dentre eles nós já falamos um, que é a própria internet. A tecnologia mal usada, aí, o avanço da internet. Isso. Na verdade, essa questão da diferença, celebrar as diferenças é muito interessante. Uma vez eu conversava com o pastor Dejair Guerra, não sei se você já viu falar, Sim, um cara, um homem de Deus, especialista também nesse assunto. E ele dizia que alguém perguntou para ele qual é o segredo de um casamento feliz, para você entrar num casamento feliz. E ele respondeu: você entra com mais ou menos isso aqui de sonho e isso aqui de realidade. Porque a vida é feita de realidade. Você não pode parar de sonhar, mas você não pode tirar os pés do chão. Essa questão da expectativa da pessoa que vai casar, pastor Mark Anderson, a gente tem uma expectativa um pouco equivocada na questão: eu quero arrumar alguém para que me faça feliz. Eu quero ser feliz, por isso eu vou casar. Isso não está contra a lei da semeadura? Como é que seria a coisa certa? Eu quero arrumar alguém para me fazer feliz ou como é que é? Se você não é feliz, eu acho que você precisa se resolver para depois casar. Sim. Porque a sua infelicidade vai contaminar o outro. Na verdade, eu preciso ser feliz, porque o casamento ele me completa. Mas a felicidade, ela não é um alvo a ser atingido. É a maneira como eu caminho. Se eu não sou feliz solteiro, não serei feliz casado, não serei feliz viúvo, não serei feliz divorciado, porque o problema está em mim, não está no outro. E eu não posso responsabilizar um ser humano imperfeito para que complete em mim aquilo que nem eu consegui descobrir. Você não pode ter aquela expectativa. Né? Não, de forma alguma. Eu vou dar uma palavrazinha aqui na questão quando eu me casei. Quando eu me casei há 34 anos atrás, os primeiros 5 anos de casado, eu tinha uma interpretação que a minha esposa deveria ser igual a mim. E logo eu descobri que eu não amava ela, eu amava uma extensão minha. Né? Eu queria nela uma extensão minha. Então, se eu fizesse dela um outro João Antônio, eu pensava que eu amaria. Essa questão de imperfeito mais feliz é muito importante, porque a questão da diferença. Celebrar, nós somos diferentes e podemos somar um no outro. Hoje eu percebo, depois de 29 anos, foram os primeiros 5 anos de casado, tenho 34 anos, eu percebo hoje que a minha esposa me completa, e segundo o que ela diz, não posso falar por ela, ela diz que eu também a completo, né? Na questão dessa nossa diferença. Os maridos que estão nos assistindo hoje, as esposas, que às vezes estão batalhando para que o cônjuge seja igual a ela, o que o senhor teria para dizer para essa pessoa? Eu preciso me mudar, né? Para que o outro acabe seguindo e mudando. É impossível mudar um outro ser humano, né? É impossível eu tentar formatar alguém de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. Eu estaria anulando o outro. O que eu posso é me mudar e com o passar do tempo a outra pessoa vai se adequando, vai se adaptando. A primeira causa de divórcio no Brasil é a incompatibilidade de gênio. Então, a pessoa é tão diferente que ela não assimila a ideia. Ela quer um reflexo, ela quer um espelho. E isso não existe no relacionamento. O gostoso é a diferença, é os temperamentos diferentes, é o equilíbrio, é essa descoberta, né? Nossas diferenças, elas não nos tornam inimigos, elas nos completam. O senhor falou da engrenagem. Ela nos une, né? Fala mais um pouquinho do livro. Onde que pode ser encontrado, pastor Marquinhos? Bem, esse livro está nas livrarias Jerusalém, aqui em Goiânia, nas 3 lojas, também no site macanderson.com.br ou na editora, que é estaçãodafé.com.br. Você encontra o livro Imperfeitos e Felizes. Muito bom. Nós estamos terminando o nosso bate-papo aqui, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra, principalmente. Quem sabe tem alguém nos assistindo agora, um sentado de um lado do sofá, outro do outro. Não estavam conversando, talvez teve um pega aí, né? E precisa ouvir uma palavra de Deus. Eu queria que o senhor dirigisse a essas pessoas e desse uma palavra para elas. Nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Perdão não é sentimento, é decisão. Se você já prestou atenção na palavra perdoar, você vai perceber que é perder no ar.
é soltar, deixar voar, levar com o vento. É preferível você ser feliz do que ter razão. Abrir mão do seu direito, talvez do seu egoísmo, do seu orgulho, para que o outro possa também ser feliz. Deus é o arquiteto do casamento e da família. Apesar de todos os nossos defeitos, erros, pecados, é possível ser feliz. É possível conviver com o outro, tendo a graça de Deus, a presença de Deus na nossa família, edificando o nosso lar, para que os nossos filhos olhem para nós como coluna dessa família e desse relacionamento. O melhor presente que você pode dar aos seus filhos é amar o seu cônjuge, amar o pai deles, amar a mãe deles. Isso vai fazer a diferença na sua casa. O amor, como não é um sentimento, é uma decisão. Acorde todos os dias com a decisão de amar o outro, perdoar, às vezes abrir mão de alguma coisa, para que dê certo e para que você experimente o melhor de Deus na sua casa e na sua família. Acredite, Deus pode restaurar seu casamento e sua casa. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. A gente poderia fazer mais programas aqui, que seria interessante. O assunto é relevante, né? E numa oportunidade, o senhor possa estar de volta aqui para a gente falar de novo sobre outros assuntos que o irmão domina muito bem. Então, as suas considerações finais. Reverendo João Antônio, muito obrigado por essa oportunidade tão rica, esse bate-papo especial. A gente acaba crescendo e aprendendo. É um prazer estar com o senhor no tempo com você. Eu espero que tenhamos outras oportunidades como essa. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando de maneira rica e poderosa. Eu acredito e eu vejo Deus na sua vida. Amém, eu preciso. Muito bom estarmos juntos aqui. Muito obrigado. O programa continua, daqui a pouco nós estamos orando por você, para que você receba a bênção dessa palavra que você recebeu. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Nós batemos um papo legal aqui com o pastor Mark Anderson sobre este assunto relevante, tremendo, que é a questão da família, do relacionamento conjugal, educação de filhos. Sabemos que é sempre um desafio essa questão de casamento, educação de filhos. Até porque quando nós nos casamos, quando eu casei com a minha esposa, quando você casou, o casamento não vem pronto, não vem um kit pronto. Nós sabemos que às vezes construir um casamento não é fácil. Quando chegam os filhos, num planejamento familiar às vezes um pouco rápido, e nós acabamos tendo diversas dificuldades para estruturar esse casamento, para fazê-lo andar nos trilhos e sermos abençoados, criarmos filhos equilibrados, termos netos, enfim, é um assunto muito relevante. Eu sei que Deus abençoou você e eu sei que você teve algumas informações em dados momentos aqui do programa que vai ajudar você aí no seu relacionamento, no seu dia a dia. O programa Tempo com Você, ele tem essa proposta de levar até você esses assuntos interessantes que hoje nós temos uma avalanche de informações, como nós conversamos aqui, que chega à nossa casa com uma rapidez muito grande. Mas essa informação sobre casamento, sobre família, sempre é bem-vinda quando esclarecida por pessoas que conhecem do assunto, pessoas que sabem debater sobre o assunto, como o pastor Mark Anderson falou aqui, lançando um bom livro sobre o assunto. E eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, orasse comigo no final desse programa. Falasse com Deus para que
Deus abençoe sua família, sua casa, seus filhos. Eu imagino que você pode comprar uma casa com dinheiro, mas o lar você não compra. O lar é construído com princípios e princípios bíblicos, princípios da palavra. Às vezes a gente vê pessoas na televisão, na imprensa televisiva ou escrita, dando testemunho de casamento, mas são pessoas que casou 4, 5, 6 vezes, que não tem nenhuma autoridade para falar sobre casamento. Já dizia alguém que o verdadeiro conquistador não é aquele que conquista uma mulher por dia, ou um homem por dia, a conquistadora, e sim aquele que conquista o mesmo todos os dias e faz o casamento ser um casamento que dura, um casamento que tenha raiz. Eu quero orar com você hoje, abençoar sua casa, sua família, e desde já agradecer você pela audiência do programa Tempo com Você. Estamos aqui na Fonte, no Canal 5, e pela internet, no mundo inteiro, onde está chegando o programa. Gostaria que você entrasse em contato conosco pelo WhatsApp, também pelo telefone, para que nós possamos saber como é que o programa está chegando aí e como tem sido na sua vida, na vida da sua família. Vamos orar um pouquinho, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome poderoso do Senhor Jesus que estamos aqui e nesta hora intercedendo por todos os nossos telespectadores. Quem sabe essa pessoa que está nos assistindo, o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, filhos estão rebeldes. Senhor, intervenha, tenha misericórdia dessa casa e derrama sobre ela a unção do lar. Abençoa esses pais que estão orando juntamente comigo. Abençoa, Senhor, de tal forma que ao terminar essa oração, Teu Espírito Santo possa mover sobre esta casa de forma sobrenatural, que haja um testemunho vivo de bênçãos. Nós oramos tomando posse da vitória e intercedendo por essas pessoas em nome do Senhor Jesus, e que assim seja agora e para todo sempre. Amém. Muito bom estar com você mais uma vez no programa Tempo com Você. E eu espero no próximo programa estarmos juntos, trazendo outros assuntos relevantes para a sua vida, para a tua família. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na graça do Senhor e até o próximo programa em nome de Jesus. Fica com Deus.